O mercado do boi gordo encerrou 2025 com números que poucos imaginavam no início do ano, enquanto muitos produtores entraram em janeiro com cautela, questionando a viabilidade da atividade diante dos custos elevados. O setor pecuário surpreendeu e entregou uma das maiores valorizações da última década. Eu estou acompanhando esse movimento desde o primeiro trimestre e posso afirmar: o que vimos foi uma combinação técnica perfeita entre oferta restrita, demanda aquecida e fatores macroeconômicos que favoreceram a proteína bovina brasileira no mercado global. Antes de avançarmos nos detalhes técnicos desse fechamento histórico, se você é produtor, investidor ou profissional do agronegócio e quer continuar recebendo análises aprofundadas como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe seu like agora para que este conteúdo alcance mais pessoas do setor. O índice da arroba do boi gordo na B3 encerrou o ano de 2025 com valorização acumulada de 18,3%, segundo dados consolidados pela CIPI em valores absolutos, a arroba que iniciou janeiro cotada em R$ 242, em impressionantes R$ 286,50. Estamos falando de um incremento de R$ 44,50 por arroba em apenas 12 meses. Para contextualizar a magnitude desse desempenho, é fundamental compararmos com o histórico recente. Em 2023, o setor enfrentou uma retração de 7,2%. Já em 2024, houve recuperação modesta de 4,1%. O salto de 2025 representa, portanto, a maior valorização anual desde 2019, quando o mercado registrou ganhos de 21%, impulsionados pela desvalorização cambial e pela peste suína africana na Ásia. Eu venho alertando há meses que estávamos diante de um ciclo de alta estruturado. Não se tratava de movimento especulativo ou de curto prazo. Os fundamentos estavam sólidos. Rebanho brasileiro em fase de retenção após anos de descarte intensivo. Custos de produção estabilizados após o pico dos insumos em 2022 e 2023. E, principalmente, uma demanda internacional que não arrefeceu mesmo diante das incertezas geopolíticas globais. A sazonalidade também desempenhou papel crucial. O primeiro semestre, tradicionalmente de menor oferta devido ao período de águas e formação de pastagens, manteve os preços firmes. Quando chegamos ao segundo semestre, período em que historicamente a pressão de oferta dos animais terminados, a demanda interna aquecida e as exportações recordes absorveram a produção sem permitir quedas significativas nas cotações. Os frigoríficos operaram com margens comprimidas durante boa parte do ano. A relação de troca entre o preço do boi gordo e o da carne no varejo atingiu patamares historicamente desfavoráveis para a indústria, que precisou repassar os aumentos ao consumidor final. Mesmo assim, o consumo per capita brasileiro de carne bovina não recuou, mantendo-se na casa dos 26 quilos por ano, segundo projeções da ABI/IC. Agora, vamos dissecar os fatores estruturais que sustentaram essa valorização excepcional. O primeiro e mais determinante é o fenômeno da retenção de matrizes. Após o ciclo de liquidação intensa entre 2021 e 2023, quando o Brasil abateu volumes recordes de fêmeas, o rebanho nacional encolheu. O rebanho chegou a aproximadamente 222 milhões de cabeças, segundo o IBGE-TRUT-SA, da menor disponibilidade desde 2016. Essa redução no plantel provocou um descompasso clássico entre oferta e demanda, com menos animais disponíveis para abate. Os frigoríficos intensificaram a disputa por bois terminados, especialmente nos estados de maior produção como Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará. A competição entre as plantas frigoríficas elevou os preços pagos aos produtores, que finalmente voltaram a ter poder de barganha após anos de margens apertadas. O segundo fator estrutural reside na liquidação do Brasil como o maior exportador mundial de carne bovina. Em 2025, embarcamos 2,4 milhões de toneladas equivalente carcaça, crescimento de 7,6% em relação a 2024. A China manteve-se como principal destino, absorvendo 42% do volume total exportado. No entanto, houve diversificação significativa. Emirados Árabes Unidos, Egito, Filipinas e até mercados tradicionais como União Europeia ampliaram suas compras do produto brasileiro. Essa diversificação é estratégica, reduz a dependência de um único mercado e amplia a capacidade de negociação dos frigoríficos brasileiros no cenário internacional. Eu sempre defendo que a pulverização de destinos é fundamental para a sustentabilidade das exportações no longo prazo. Episódios como embargos sanitários ou disputas comerciais
tem impacto diluído quando o portfólio de clientes é amplo. O terceiro pilar é a questão cambial. A taxa de câmbio média de 2025 ficou em R$ 5,15 por dólar, valorização de 6,2% em relação a 2024. Esse cenário favoreceu diretamente as exportações, tornando a carne brasileira mais competitiva frente a concorrentes como Austrália, Argentina e Uruguai. Os frigoríficos conseguiram remunerar melhor os produtores internos justamente porque os preços em dólar no mercado internacional compensavam os pagamentos mais elevados em reais. Por fim, não podemos ignorar o componente climático. 2025 foi um ano de chuvas bem distribuídas nas principais regiões produtoras. A qualidade das pastagens foi superior à média histórica, permitindo o ganho de peso adequado dos animais e reduzindo a necessidade de suplementação intensiva no coxo. Isso se traduziu em custos de produção mais controlados e melhor acabamento de carcaça, o que elevou a qualidade do produto final entregue aos frigoríficos. Quando detalhamos o desempenho por região, Mato Grosso do Sul merece destaque absoluto. Consolidou-se como o maior produtor de carne bovina do Brasil em 2025, ultrapassando Mato Grosso pela primeira vez em uma década. Foram abatidas 7,2 milhões de cabeças no estado, crescimento de 11,4% em relação ao ano anterior. Esse resultado é fruto de investimentos estruturais que vêm sendo realizados há anos. Mato Grosso do Sul concentra hoje a maior densidade de frigoríficos com habilitação para exportação do país. São 43 plantas inspecionadas pelo Serviço de Inspeção Federal, captadas para abater 18 mil cabeças por dia. Essa infraestrutura industrial é imbatível e garante ao Estado uma competitividade logística e comercial superior. Além disso, o perfil técnico da pecuária sul-mato-grossense evoluiu significativamente. A taxa de lotação média das fazendas saltou de 1,8 para 2,3 unidades animais por hectare nos últimos 5 anos. A integração lavoura-pecuária-floresta ganhou escala, com mais de 2 milhões de hectares operando nesse sistema. O resultado é produtividade crescente, sustentabilidade ambiental e rentabilidade robusta para os produtores. Eu acompanhei de perto fazendas em Mato Grosso do Sul que encerraram 2025 com margem líquida superior a 25% sobre o custo operacional efetivo. Isso é extraordinário para a atividade pecuária. Estamos falando de propriedades que adotaram manejo rotacionado intensivo, suplementação estratégica e genética superior, conseguindo produzir arrobas a custos competitivos, mesmo em um cenário de preços elevados de insumos. Goiás também apresentou desempenho sólido. O estado vem ampliando sua participação nas exportações, especialmente após a habilitação de novas plantas frigoríficas para mercados premium, como Japão e Coreia do Sul. A produção goiana é caracterizada pelo gado de alto padrão racial, com predominância de animais cruzados industriais e Nelore terminados em confinamento. Essa especialização permite ao estado capturar prêmios de qualidade tanto no mercado interno quanto já Mato Grosso, apesar de perder a liderança absoluta em volume de abate, mantém sua relevância pela escala. O estado possui o maior rebanho bovino do Brasil, com aproximadamente 32 milhões de cabeças. A pecuária mato-grossense é extensiva, com grandes propriedades e ciclo completo. A produtividade vem crescendo, mas ainda há enorme potencial de ganho com a adoção de tecnologias já consolidadas em outras regiões. A conjuntura macroeconômica de 2025 foi determinante para o desempenho do setor. A taxa básica de juros encerrou o ano em 12,25% ao ano, patamar elevado que continuou pressionando os custos de financiamento da atividade rural. Os produtores capitalizados durante a alta dos preços conseguiram reduzir sua dependência de crédito de custeio, operando com maior liquidez própria. A inflação medida pelo IPCA fechou 2025 em 4,68%, acima do centro da meta. Mas dentro do intervalo de tolerância, o grupo alimentação no domicílio apresentou variação de 6,1%, com as carnes liderando os aumentos. A carne bovina acumulou alta de 13,4% no varejo, reflexo direto da valorização da arroba do boi gordo ao produtor. Esse repasse integral dos custos ao consumidor final é um indicador importante. Demonstra que a demanda brasileira por proteína bovina permaneceu resiliente mesmo diante dos aumentos. O poder de compra da população, ainda que pressionado, não colapsou. O mercado de trabalho aquecido
com taxa de desemprego em 6,8% ao final do ano, sustentou o consumo interno. No cenário internacional, a economia global apresentou crescimento modesto de 2,7%, segundo o Fundo Monetário Internacional. A China, nosso principal parceiro comercial no agronegócio, cresceu 5,1%, desacelerando em relação aos anos anteriores, mas ainda mantendo demanda robusta por commodities. As importações chinesas de carne bovina brasileira não arrefeceram. Inclusive, houve incremento de 9,3% em volume. Os Estados Unidos, por sua vez, reduziram suas importações totais de carne bovina em 4,2%. Mas o Brasil conseguiu ampliar sua fatia nesse mercado, ganhando espaço principalmente da Austrália. A sanidade do rebanho brasileiro, livre de febre aftosa sem vacinação em grande parte do território, tornou-se um diferencial competitivo crescente. Eu avalio que a política sanitária brasileira está entre as mais eficientes do mundo. O trabalho contínuo do Ministério da Agricultura, em parceria com os serviços estaduais de defesa agropecuária, consolida o Brasil como fornecedor confiável. Esse é um ativo intangível de valor inestimável para o setor. Agora, vamos ao que realmente interessa. O que esperar do mercado em janeiro e no primeiro trimestre de 2026? A análise de tendências exige cautela, mas os sinais técnicos apontam para a manutenção dos preços elevados, com possibilidade de novas valorizações pontuais. O primeiro fator que sustenta essa projeção otimista é a continuidade da retenção de matrizes. Os dados preliminares de abate de fêmeas em dezembro de 2025 indicaram redução de 8,6% em relação a dezembro de 2024. Isso significa que os produtores estão segurando suas matrizes, apostando na recomposição do rebanho. Quando há retenção de fêmeas, a oferta de machos para abate se contrai ainda mais, pressionando os preços para cima. Janeiro, historicamente, é um mês de menor movimentação no mercado físico. Muitos frigoríficos operam com ritmo reduzido nas primeiras 2 semanas, devido às férias coletivas. No entanto, a partir da segunda quinzena, a demanda costuma se aquecer novamente, impulsionada pelo retorno às atividades econômicas plenas e pela chegada do período de volta às aulas, que tradicionalmente eleva o consumo de proteínas. As exportações de janeiro devem manter bom ritmo. A China já sinalizou encomendas firmes para o primeiro bimestre, totalizando aproximadamente 120 mil toneladas. Além disso, a abertura de novos mercados no Sudeste Asiático, como Tailândia e Vietnã, amplia as perspectivas de escoamento da produção brasileira. No entanto, existem riscos que precisam ser monitorados com atenção. O primeiro é a questão cambial. O dólar iniciou 2026 cotado em R$ 5,83, valorização significativa em relação ao fechamento de dezembro. Se essa tendência se consolidar, os frigoríficos terão maior poder de compra e poderão pressionar os preços pagos aos produtores. Mas, por outro lado, o real mais fraco também torna as exportações ainda mais atrativas, o que pode equilibrar a balança. O segundo risco é climático. As previsões meteorológicas indicam possibilidade de El Niño, o fraco a moderado, no primeiro trimestre. Se confirmado, isso pode afetar o regime de chuvas em regiões como Centro-Oeste e Norte, prejudicando a qualidade das pastagens e forçando maior utilização de confinamento. Aumento nos custos de produção pode comprimir margens dos produtores, mesmo com preços elevados de venda. O terceiro ponto de atenção é a política monetária doméstica. Banco Central sinalou manutenção da Selic em patamares restritivos ao longo do primeiro semestre de 2026. Juros altos encarecem o crédito rural e podem desestimular investimentos em melhorias de infraestrutura e tecnologia nas propriedades. Produtores descapitalizados podem enfrentar dificuldades para financiar o ciclo produtivo. Eu estou convicto de que, apesar desses riscos, o cenário permanece favorável para a pecuária de corte brasileira. A demanda global por proteína animal continua em expansão, impulsionada pelo crescimento populacional e pelo aumento da renda em países emergentes. O Brasil tem todas as condições de capturar essa demanda crescente, desde que mantenha os investimentos em sanidade, qualidade e sustentabilidade. Para os produtores que me acompanham, minha recomendação é clara: mantenham a disciplina técnica. Não tomem decisões precipitadas baseadas em euforia momentânea. Animais bem terminados sempre terão demanda premium. Invistam em melhoramento genético, manejo de pastagens e controle rigoroso de custos. A pecuária brasileira vive um momento excepcional, mas a sustentabilidade desse ciclo de alta depende da eficiência produtiva.
O fechamento de 2025 foi histórico. 18,3% de valorização acumulada representa não apenas números, mas a consolidação de um setor que soube se reinventar, investir e se posicionar estrategicamente no mercado global. Eu continuarei acompanhando cada movimento desse mercado, trazendo análises técnicas e aprofundadas para que você, produtor, investidor ou profissional do agronegócio, tome as melhores decisões. Se este conteúdo agregou valor, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com outros profissionais do setor. Deixe nos comentários sua visão sobre o mercado e qual tema você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Até a próxima análise.